Olá, você está na edição de notícias e estes são os nossos principais destaques dessa semana. MPM denuncia controladores por motim. Desmatamento caiu 25,3% em 2006, segundo o Ministério. CPI convoca a diretora da ANAC para explicar a acusação de beneficiar amigo. OAB Nacional decide não participar do movimento Cansei. Desaparecimento de menina britânica completa 100 dias. Sétima vítima do desabamento de ponte nos Estados Unidos é achada. E ainda, nossa viagem pelo mundo continua na série Sete Gigantes. E as novidades do cinema, internet e games você vê na coluna Mais News. E ainda, as principais notícias da semana, agora, no Edição de Notícias, trazendo a notícia em primeiro lugar. O Ministério Público Militar, o MPM, ofereceu denúncia à Justiça Militar contra 6 controladores de voo que participaram do motim no Sindacta 1, em Brasília, no dia 30 de março, o motim que paralisou os principais aeroportos do país. 5 controladores militares foram denunciados por crime de motim e um civil por incitação. Segundo o MPM, eles ordenaram aos demais controladores que suspendessem todas as decolagens, causando a maior paralisação das operações aéreas no país. O inquérito policial militar já foi enviado para a Justiça Militar, que tem 15 dias para decidir se aceita ou não a denúncia. Se isso acontecer, será aberto o processo contra os controladores, que passarão a ser réus. A pena máxima para o crime de motim é de 8 anos de prisão e para o de incitação de 6 anos. No entanto, como a prisão dos envolvidos não foi pedida pelo MPM, se forem condenados, os controladores poderão no máximo ser expulsos da Força Aérea. O processo pode durar até 2 anos. O desmatamento na Amazônia voltou a cair em 2006, uma queda de 25,3% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez desde que os monitoramentos começaram, Mato Grosso não lidera a lista dos estados que mais desmatam. Quem mais desmatou no ano dessa vez foi o Pará. Ao todo foram desmatados 14.039 km² de floresta em 2006, 4.754 a menos que em 2005, quando 18.793 km² foram devastados. É a segunda vez seguida que o índice apresenta redução. Em 2004 havia 27.429 km² desmatados. Os dados referem-se ao período de agosto de cada ano a julho do ano seguinte e foram divulgados na tarde de sexta-feira na sede do Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Os estados monitorados pelo programa Amazônia Legal são Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os únicos estados que apresentaram aumento no número de quilômetros quadrados desmatados foram Amazonas e Roraima. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entretanto, minimizou ambas as elevações. Houve reduções em todos os grandes desmatamentos. Amazonas e Roraima não são áreas em que ocorrem muitas queimadas, afirmou a ministra. O estado de Mato Grosso, que até o ano passado ocupava o primeiro lugar no ranking do desmatamento, foi superado pelo Pará. Mato Grosso tem 4.333 km de área desmatada, enquanto Pará lidera com 5.505. Em terceiro lugar está Rondônia, que apresentou uma das maiores taxas de redução de 2005 para 2006, 36,22%. A maior taxa de redução foi encontrada em Tocantins. A CPI do apagão aéreo do Senado convocou a diretora da ANAC, Denise Abreu, para explicar na próxima quinta-feira a denúncia de que teria sugerido a transferência da aviação de cargas do aeroporto de Congonhas e Viracopos para o de Ribeirão Preto. A diretora é acusada de defender a transferência para beneficiar a empresa de um amigo que seria administrador do departamento de cargas em Ribeirão. No mesmo dia, a comissão marcou o depoimento do brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Infraero, autor da acusação contra a diretora. Denise Abreu ingressou com a ação na Justiça do Rio contra o ex-presidente da Infraero pelo que chamou de acusações caluniosas. Em entrevista ao jornal O Globo, no dia 6 de agosto, o brigadeiro disse que a diretora queria tirar da Infraero o controle do setor de cargas dos 2 aeroportos em um negócio que movimentaria R$ 400 milhões por ano.
Denise Abreu alegou não ter ligação nenhuma com o empresário Carlos Ernesto Campos e, de acordo com o brigadeiro, venceu a licitação para a construção do terminal e seria amigo da diretora. Além da denúncia, a CPI quer apurar a atuação da ANAC na fiscalização do setor aéreo. A oposição acusa a agência de ter sido negligente e não endurecer a fiscalização sobre as companhias aéreas brasileiras. A comissão também marcou para quinta-feira o depoimento do novo presidente da Infraero, Sérgio Galdense, que assumiu o cargo com a demissão do brigadeiro Pereira. A CPI investiga denúncias de superfaturamento de obras e irregularidades que teriam sido executadas na estatal que administra os aeroportos nos últimos anos. O Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu nesta segunda-feira que o Movimento Cívico pelos Direitos dos Brasileiros, o CANCEI, não é um movimento da OAB Nacional. O movimento protesta contra a crise aérea e a corrupção e é liderado pela seção paulista da entidade. Como consequência da decisão, o Conselho decidiu também que, apesar de ser convidado, o presidente nacional da OAB, César Brito, não participará do ato convocado por dirigentes do CANCEI, marcado para o local onde explodiu o Airbus da TAM, em São Paulo, no próximo dia 17. A seção decidiu que o CANCEI não é um movimento do Conselho Federal da OAB, e não estarei presente no ato do dia 17, afirmou Brito. Ele disse que a decisão não fez nenhum juízo de valor sobre o movimento e que os conselheiros federais destacaram que o CANCEI é legítimo e que toda a sociedade brasileira deve se manifestar, como bem entender, pois isso faz parte da democracia. Assista agora um trecho da propaganda da campanha do CANCEI. Kate e Gary McCann lembraram neste sábado 100 dias do desaparecimento de sua filha Madeline, de 4 anos, que sumiu do quarto do hotel em que eles estavam hospedados na Praia da Luz, no Algarve, sul de Portugal. Segundo os pais, a menina dormia ao lado de seus irmãos gêmeos de 2 anos quando foi levada no dia 3 de maio deste ano. As crianças estariam sozinhas no hotel porque seus pais jantavam em um restaurante a aproximadamente 50 metros do local. A mídia portuguesa, porém, afirma que a polícia já sabe que Madeline está morta e insinua que o casal é suspeito. Nesta sexta-feira, em suas primeiras declarações públicas sobre o assunto, o diretor nacional da Polícia Judiciária Portuguesa, Alípio Ribeiro, disse que surgiram novos elementos na investigação do desaparecimento de Madeline. Ribeiro afirmou hoje à agência oficial de notícias portuguesa que o caso está longe de ser esclarecido. Ele confirmou que houve uma evolução na investigação, mas que ainda não está claro em sentido. O processo continuará. Os McCann, que dizem acreditar que a filha está viva, afirmaram que notaram uma mudança na direção da investigação policial. 2 corpos foram encontrados nesta quinta-feira nos destroços de uma ponte que desabou em Minneapolis, levando o total de mortos para até 7 no momento, segundo a polícia. As vítimas não identificadas foram removidas e levadas para o necrotério local, segundo a polícia. 8 pessoas foram dadas como desaparecidas após o colapso da ponte em 1º de agosto, que desabou para dentro do rio Mississippi. Outras 8 pessoas ficaram feridas e permanecem no hospital. Enquanto isso, o presidente George W. Bush, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, comentou a investigação federal sobre a causa do colapso da ponte. O povo norte-americano precisa saber que estamos trabalhando duro para descobrir o que fez a ponte fazer o que fez, para que possamos assegurar às pessoas que as pontes sobre as quais estão viajando serão seguras, disse o presidente Bush. Agora falando de coisa boa, mudando de assunto um pouco, vamos viajar pelo mundo pelas nossas 7 maravilhas, tendo como guias, é claro, vocês já sabem, os nossos 7 gigantes.